Boa tarde, seja bem-vindo. O seu programa Não Cabe na Caixa, hoje com o tema em análise sobre a figura do lutador. E para esta análise, ou seja, para esta discussão, está constituído o painel pelo Sr. Mbanza Kambaka, jurista. Mbanza Kambaka, jurista, pedimos desculpas. O Sr. João Sassando está connosco em conexão, sociólogo, a quem desejamos boa tarde também, e o Sr. Constantino Paulo, economista. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Carlos. Muito bem, eu sou o Manuel Gomes, entretanto vamos à nossa análise sobre a figura do lutador. Entretanto, a começar por si, gostaria de saber como se caracteriza esta figura do lutador na nossa sociedade e quais são as razões para o surgimento de cada vez mais destes elementos nas nossas artérias. Muito boa tarde, caríssimo jornalista, muito boa tarde, meu colega de painel, assim também estendendo as nossas saudações aos nossos amados e assíduos telespectadores desta magna televisão. No entanto, sobre a pergunta que faz do surgimento do fenômeno, ou, se quisermos, jornalisticamente falando, da figura de lutadores, certo, tem que ver exatamente com o facto de um tempo a esta parte, termos verificado nas paragens onde, por regra, os táxis públicos afluem para daí poderem chamar os seus passageiros, um conjunto de jovens, por regra são jovens de 18, 15, 16, 17, 20 aos 25 anos, que, portanto, vão convencendo os taxistas no sentido de lotarem os táxis. E ali o surgimento da palavra lotadores, não é? Seria correto chamarmos chamadores, mas aqui surge como que uma gíria no sentido de serem lotadores. Lotadores por quê? Porque entretanto, até a designação não é apropriada, concretamente, para a atividade que é exercida. Certamente, no sentido em que, lotadores aqui no sentido em que, quando eles intervêm, então tem o sentido de que devem como que lotar os táxis, não é? Encher os táxis. Aqui o lotar tem o sentido de encher o táxi. Vezes há em que os chamadores dos táxis públicos, falo concretamente dos azuis e brancos, o chamamento por si só não é suficiente para angariar mais passageiros. Então surgem os lotadores no sentido de ajudarem, como que ajudarem, portanto é este o sentido que teve no início, ajudarem o chamador desse táxi para que o táxi seja lotado, não é? Esteja lotado de passageiros. Infelizmente, esta figura lotador tem vindo a ter um sentido, não diria necessariamente pejorativo, mas um sentido negativo para aquilo que a sociedade pretende, no sentido em que nós somos um país não só independente, mas também um país democrático e de direito, e que prima, sobretudo, pela ordem e a tranquilidade públicas. Ora, e onde é que surge, então, a implicância ou a subversão da figura do lutador para a nossa ordem e a segurança públicas? Surge no sentido em que estes indivíduos, que não só têm a função de lutadores, no sentido em chamarem mais passageiros, mas também praticam determinadas condutas que travasam ou, portanto, diríamos, mancham a imagem, conspurcam a ordem e minam a tranquilidade públicas, no sentido em que, vezes há, nós temos verificado estes indivíduos, ao obrigarem
os taxistas a aceitarem-nos no sentido de serem lotadores, mesmo sem o consentimento dos taxistas, acabam por efetivarem determinados tumultos nas paragens, acabam por agredir, inclusive, os próprios taxistas, que, se assim não puderem aceitar a sua adesão ao chamamento dos passageiros, e também determinam, por exemplo, qual é a viatura, portanto, que os passageiros devem entrar. Penso que tem sido um comportamento, de certa forma, capaz de nos colocar numa situação controverso ao normal funcionamento da ética e da moral pública, porque condutas tais como estas colocam não só os taxistas num perigo iminente, porque eles agridem caso não haja consenso, mas também colocam todos os passageiros que estiverem aí para poderem aderir aos táxis, porque vão aos serviços, porque querem locomover-se de um lugar para outro, numa situação de grande aflição. De grande aflição e até de medo, porque estas pessoas também costumam a praticar atos de roubo, okay? Assaltos na via pública. Eu penso que é uma figura que merece uma reflexão profunda, tanto das nossas autoridades, no caso da nossa Polícia Nacional, dos governos provinciais e ainda das administrações municipais, no sentido de ver-se, ou, de um lado, haja um diálogo com estas pessoas e elas são inseridas no sistema mais urbanizado, no sistema mais organizado do táxi, ou então faz-se uma expurgação, faz-se uma extinção, não é? E aqui fazer uma extinção, já que não é uma instituição constituída nos termos da lei, seria necessariamente reprimir ou evitar que estas pessoas afluam às paragens, de modo a que não coloquem em causa a segurança e a tranquilidade públicas, que são muito necessárias para a sã convivência numa determinada sociedade. E como exemplo do nosso, um país que está a rumar para um desenvolvimento regional e ainda que vai granjeando um lugar de grande destaque no âmbito da hegemonia da concertação das nações africanas e universais. Nós precisamos refletir profundamente sobre a figura do lotador, porque é dali que nós vamos poder respeitar os direitos de quem vai para subir a um táxi e também os direitos de quem possui uma viatura posta na via pública para servir de táxi público. Muito bem, eu vou querer ouvir também a opinião do Sr. Constantino Paulo. Portanto, perante esta realidade e a experiência que vai tendo ao longo destes tempos, o que acha desta figura concretamente? Bem, eu diria que, esgrimindo aqui a figura do lotador, o lotador é aquele jovem que está nas paragens para ajudar a encher os táxis, né? Vulgo lotar o táxi. Ele está aí para ajudar. E esta ajuda que ele dá, lhe é remunerado. Okay? Ele tem, se ele encher o táxi, ele tem uma pessoa, um passageiro, é o dinheiro do lotador. Certo. Então, é isto. Quer dizer, é um trabalho informal que aparece dentro dos nossos transportes públicos. O que é que tem acontecido? Esta figura, a maior parte dos jovens que estão acoplados à lotação dos táxis, apesar deles serem
uns de menor idade, mas também há alguns jovens que estão imbuídos com espírito de delinquência. E até mesmo podemos aqui arriscar em dizer de que outros jovens lotadores são jovens que, após terem cumprido uma pena nos estabelecimentos penitenciários, estes são rejeitados pelas famílias e têm como escapatória para conseguir algum valor para sobreviver às paragens dos táxis. E são estes que muitas das vezes aparecem a criarem vandalismo. E o vandalismo é criado nas paragens, tanto faz por parte aos clientes que, quando pousar um determinado objeto na área daquela estafa, circunscrita, exatamente, circunscrita por eles, então eles evadem o passageiro e, se o motorista não concordar com isto, também é evadido. E às vezes até aposta-se da carga. Obviamente, às vezes até perde completamente a carga que o indivíduo foi com tanto sacrifício a um supermercado ou a um bazar, a uma praça, comprar para o seu sustento mensal. Por outro, dizer que a figura do lotador vem tirar a hegemonia da figura do cobrador. Com certeza. E isto permita-me também dizer que, num tempo a esta parte, as autoridades angolanas deixaram este fenômeno agudizando-se. Então, já está enraizado este fenômeno, já torna-se um ganha-pão de certos jovens. Mas também devemos fazer aqui entre parênteses. O que há? Dentro desta figura dos lotadores também existem os bons lotadores. Porque tem jovens que sobrevivem da lotação de carros que hoje têm uma residência, hoje têm famílias. E eu, antes de vir aqui, ontem, quando me foi comunicado que eu podia falar podíamos estar aqui a debater sobre a lotação, é o meu dever eu andar pelas artérias da cidade de Luanda, andei pelas paragens e fui entender o fenômeno, de facto. Aqueles jovens que se tornam agressivos nas paragens, se a polícia fazer um estudo minucioso, nós vamos ver que por trás desse jovem há um crime. Há um crime. Sempre associados à marginalidade. Sempre associados à marginalidade. Teve 1, 2, 3 paragens ou passagens, às vezes, nas esquadras e também nos estabelecimentos penitenciários. Há uns que já cumpriram pena de 10, 7, 8 anos de cadeia. Mas também, dentro destes que já cumpriram alguma pena, uns já estão reeducados. Mas são os famosos donos da estafa. Quer dizer, e aqui gostaria de chamar a razão às autoridades, porque a Associação dos Taxistas, e eu gostaria que tivesse aqui um dos elementos, o representante dos taxistas, ele estaria aqui para me desmentir, porque eu fui ao terreno. Certo. Os taxistas começaram a perder expressão junto desta classe. E da conversa que eu tive, um estudo que eu fiz, e pude também investigar alguns jornais e conversando com eles, nós temos cerca de 6 mil lotadores a nível de Luanda. É muitos jovens que estão envolvidos nesta atividade de lotação. E verifica, em termos econômicos, os lotadores estão a ganhar mensalmente cerca de 300 a 240 mil kwanzas. Mais do que os cobradores. Mais do que os cobradores. E até do que alguns motoristas. Até o salário de um lotador supera o salário básico da função pública. O que acontece? O lotador diariamente tem 8 a 10 mil kwanzas. Muito bem.
Doutor, se me permita, estamos a entrar já para questões mais pontuais e vamos poder, portanto, falar um pouco mais para frente. Vou querer só ouvir, num instante, o que diz o Sr. João Sassando. Portanto, pelas questões já aqui levantadas, portanto, fomos aqui identificando algumas situações como a prática imposta aos colaboradores, que às vezes incide para uma ação criminosa, o incómodo também para os passageiros e economicamente vou querer saber de si junto, ou seja, junto de si dentro de instantes, mas portanto a prática é o recurso a ameaças e agressão física. Eu gostaria de saber junto de si, este fenómeno que não é tão novo assim na nossa sociedade, o que é que representa concretamente? Exatamente. Saudações, ilustre, aos companheiros do painel, e um abraço muito forte a quem nos chegue a esta altura. Primeiro, chamar a atenção à nossa juventude, ao povo de Angola, para que tenhamos capacidade de serenar as emoções e discutirmos as questões do país com a tranquilidade que se requer. Se nós olharmos para o processo histórico do nosso país, depois da independência, nós tivemos um processo de conflito entre irmãos que adormeceu o parque industrial do nosso país, descaracterizou a nossa economia. Portanto, até 2014, a nossa economia era uma economia excessivamente dependente de uma só commodity, que é o petróleo. A nossa sociedade caracterizava-se por uma sociedade de normalização da violência, que começa exatamente nas famílias que estavam desestruturadas, frutos não só do processo de alienação cultural, da colonização e da escravatura, mas também do conflito que nós vivemos. E, portanto, 2014, com a crise econômico-financeira internacional, estas distorções profundas que haviam na economia e na sociedade angolana, elas começam a estar muito mais evidentes. Ora, 2017 começa-se um novo ciclo político em que a compreensão era de se fazer as correções destas distorções da economia. Estas correções deviam passar por reformas estruturais e profundas da economia, da sociedade, para que a nossa Angola começasse a caminhar segundo os pilares da cientificidade, da organização da sociedade e das comunidades. Infelizmente, este processo socio-histórico que nós vivemos criou um contexto social de vícios muito profundos, vícios que muitas das vezes inviabilizam esta vontade de se fazerem estas correções estruturais da nossa economia. Por isso mesmo, nós vimos em 2017 uma bandeira muito forte que era a do combate à corrupção. Combate à corrupção, combate a más práticas na administração pública, resgate dos valores sociais para que Angola pudesse sair daquelas distorções que estava a viver. Infelizmente, tivemos a Covid-19 neste percurso que diminuiu ainda muito mais a força destas correções que se impõem no nosso país. Hoje temos uma sociedade ainda neste contexto de recuperação, e chamar a atenção que reestruturar a economia, reestruturar a sociedade depois destes processos que nós vivemos é um choque e por vezes os resultados de curto prazo são muito fortes na sociedade, mas a médio e longo prazo nós vamos começar a colher os resultados destes choques de reformas estruturais que estão a ser feitas. Ora,
Nós temos esta sociedade com um parque industrial adormecido que devia acolher esta mão de obra que nós temos na sociedade. A matriz socioantropológica e demográfica da nossa população é maioritariamente jovens, que está na vida económica e socialmente ativa, tem uma energia que deve ser desprendida e, portanto, não havendo esta indústria, não havendo a produção de serviços, não havendo nas comunidades instituições para a absorção desta força de trabalho, a juventude vai buscando formas outras de trabalho, formas outras de conseguir rendimento para sustentarem as suas vidas. Como mencionei bem, o ilustre, esta figura do lotador é uma figura muito antiga. Nós sabemos que os serviços de táxis também são serviços muito antigos da nossa sociedade, da nossa economia. Eu me lembro que esta figura começou em Luanda, principalmente no Parque do Rocha Pinto, era o principal centro de carga e descarga de mercadoria, em que as pessoas iam em busca de transportes interprovinciais e estes lotadores estavam ali nestes parques a fazerem a organização dos mini-autocarros, a auxiliarem os motoristas na cobrança dos valores de passagem. Portanto, uns cobravam ali in situ, dividiam os dinheiros ali, outros eles faziam a organização e depois, no ponto de chegada, o cobrador ou o motorista cobrava a passagem dos passageiros. Ora, tendo esta figura neste parque, nós vimos que na cidade de Luanda, a atividade de táxi sempre foi uma atividade que causava muitos constrangimentos na sociedade, na via pública. Haviam muitos acidentes porque os taxistas paravam de qualquer maneira nas estradas e este fenómeno de lotadores que começa no Parque do Rocha Pinto, depois começa a ir para outros pontos da nossa cidade capital, eles imigram para estas paragens e ficam ali a tentar organizar os taxistas por ordem de chegada da paragem e parece que surge ali quase que um contrato informal entre taxistas, cobradores e lotadores para a organização das paragens. Disseram muito bem os meus colegas que, não obstante este lado positivo, há também o lado negativo de agressões, de furtos que nós devemos condenar. Chamar a atenção aqui que no âmbito do ordenamento, do programa de ordenamento da atividade comercial da província de Luanda, seria interessante que nós aproveitássemos este programa, este projeto, para organizarmos as nossas cidades de uma vez por todas. Não só a atividade comercial, de venda em locais impróprios, limpeza das ruas, mas também organização da atividade de táxi. Eu penso que seria importante nós reforçarmos a regulamentação do qualificador das profissões, do qualificador das ocupações. É uma ocupação que ajuda a tirar da ociosidade muitos de nossos jovens, enquanto nós estamos a criar condições económicas e sociais para a estruturação das famílias, estruturação da economia, aumento do investimento público-privado, recuperação do parque industrial adormecido no país, esta juventude não pode estar na ociosidade. Vamos encontrar estas pequenas formas de ocupá-los, de conseguirem rendimentos para que, em conjunto, pensemos não só na questão de retirá-los de uma vez por todas, mas orientá-los, educá-los, passar informação, conhecimento para que nas administrações, na localidade, eles sejam capazes também de contribuir, não só na organização dos taxistas, mas também na própria segurança
dos passageiros, de quem está na via pública. Se possível, passá-los treinamento de como é que eles devem atuar, portanto, criar no qualificador da ocupação um certo cronograma de atividades, criar condições para que eles se organizem, assim como estão organizados os taxistas na NATA e outras organizações. Eu penso que, como disse meu colega de painel, existem algumas organizações já dos lotadores que eles chamam de staffs, portanto, a administração municipal, a Polícia Nacional, sociólogos, psicólogos, trabalhar com estes indivíduos, professores, no sentido de compreender a sua vivência social na comunidade, entender as suas demandas em casa, quais são as suas carências, quais são as suas dificuldades, como é que estão as suas famílias. Portanto, criar aqui um ambiente psicoemocional, psicossocial, para que ele seja um indivíduo que contribua positivamente para a estabilidade, a segurança das nossas cidades e sim, a posteriori, quando nós tivermos condições econômicas para a absorção desta força de trabalho, eles comecem a emigrar naturalmente para empresas, para indústrias, com trabalhos, não diria muito mais dignos, mas talvez com um rendimento muito mais aceitável, porque eu tenho estado a dizer que nós, em Angola, temos de tirar um pouco esta mentalidade de que o trabalho digno é aquele que é feito no escritório, com fato. Não. Todo o trabalho de dispêndio de energia física para conseguir rendimento, para sustentar a vida social dos cidadãos, desde que esteja dentro da lei, desde que seja um trabalho honesto, é digno e deve ser respeitado. Só para trazer aqui um exemplo, quando esta atividade de mototaxistas começou no nosso país, era uma atividade discriminada, havia um estigma. Mas hoje, depois de se lhe reconhecer relevância na sociedade, é uma atividade, é uma profissão, com as devidas aspas, que sustenta muitas famílias. Portanto, não obstante também requerer de mais organização, de mais trabalho, de mais formação, mas é um trabalho digno que está aí a tirar muita gente da pobreza, a dar as 3 refeições para muitas famílias do nosso país. Portanto, trabalho em conjunto, pensamento positivo, a contribuição de todos na comunidade é o que se requer para que o nosso país, de uma vez por todas, compreenda que estabilidade política é fundamental para que haja previsibilidade econômica, para que os investidores tragam o seu capital para o nosso país e tenhamos desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o que diz o ilustre Cambacque. Portanto, estas palavras vêm de alguma forma reforçar um pouco do que já cá foi dito, mas entretanto surgiram outras ideias, ou seja, outras acusações também, podemos assim dizer, em função desta mesma atividade, ou seja, uma atividade que até é imposta, portanto, aos cobradores e aos motoristas dos transportes, aos táxis coletivos, e ainda assim com distúrbio, ameaças, furto, agressão física. Como estaria a ser regulada esta situação, concretamente, numa sociedade normal? Portanto, é necessário que continuem a existir elementos com esta tendência, ou deve-se regular de alguma forma e criar mecanismos para que eles possam, de facto, optar, serem formados, aqueles que tiverem proveito, e optar por outras profissões? Ora, é uma pergunta que nos coloca um grande desafio na sua resposta. E aqui vou responder à pergunta fazendo 2 análises diferenciadas. A primeira é a seguinte: se o Estado entender que, apesar destes indivíduos, destes nossos compatriotas, porque são mesmo nossos compatriotas, são cidadãos angolanos, apesar deles terem estas condutas, e aqui ouvi do esclarecimento que o nosso amigo economista fez quando disse que
Doutor 60. Exato. Nesse conjunto desses jovens, há os que são bons, que apenas têm mesmo por finalidade retirar dali o seu pão do dia a dia. Exatamente. E não se envolvem em problemas de furtos, vandalismos e pilhagem. E do outro lado, existem os que, portanto, se enveredam para estas mais práticas, que nós, como uma sociedade, pretendemos eliminar, porque prezamos ser uma sociedade tranquila, prezamos ser uma sociedade com uma ordem que nos dê algum alívio para o caminho da paz que nós pretendemos. Se de facto, apesar disto, o Estado angolano entender, e aqui quando eu falo do Estado angolano, falo das instituições e dos órgãos dos Estados criados para levar a cabo, não é, a regulação de todas as questões ligadas à ordem e à tranquilidade públicas, se entenderem que, de facto, apesar de alguns deles não terem uma conduta sã, é possível que sejam o exercício dessas funções sejam humanizados, e ali então vamos cair na sugestão segundo a qual precisamos reuni-los para um diálogo, não é? E aqui vamos ter que envolver então as administrações municipais, os governos provinciais, inclusive a nossa Polícia Nacional, exatamente para um enquadramento, não é, destes todos nossos concidadãos, no sentido de serem humanizados. Aqui o sentido de serem humanizados significa necessariamente que a polícia, o governo provincial e as administrações municipais vão ter que criar instrumentos, seria uma lei, seria um regulamento, seria um estatuto, isso vai depender de como, num encontro como estes, de reflexão sobre o que se vai fazer com isto, vai, portanto, decidir. Mas o mais importante para tal, terá de haver um instrumento, e dentro deste instrumento haver, não diria necessariamente aqui regulação, mas haver uma organização, não é? Já que esta função tende mais para questões informais, porque veja que existe uma organização portanto, acima deles, não é, que é, por exemplo, a ANATA, que é uma associação de taxistas, que tem um estatuto, que, portanto, está já devidamente organizada. No entanto, entrarmos aqui com determinada organização no sentido de, primeiro, consciencializar estes todos os indivíduos envolvidos nestas funções, de que ganhar pão do dia a dia significa respeitarmos o próximo, significa não entrarmos em contradição com a lei, e aqui não entrar em contradição com a lei significa necessariamente que não podem roubar, não podem furtar, não podem agredir. Portanto, estas pessoas acabam por ser humanizadas. Mas se do outro lado o Estado entender que se já existem cobradores, se já existem motoristas, que, portanto, estas pessoas estão incumbidas para exercerem as mesmas funções que aqueles outros exercem, então, para que necessidade, para que fundamento termos de permitir que exista a figura do lotador? E ali, então, teríamos que nos envolvermos todos nós como uma sociedade e extinguirmos esta figura. Bom, é verdade que para esta sugestão, para este caminho, teremos grandes dificuldades para que a extinção chegue a ser efetiva, porque é verdade que, como o meu colega aqui muito bem acabou por esclarecer, existem jovens que deixaram
de fazer assaltos, deixaram de serem meliantes, para simplesmente se dedicarem a ser lotadores. E aqui a pergunta que se faz é, ser lotador é ser meliante? Pronto. Podemos ter várias respostas. Diríamos então que, de um lado, há os jovens que utilizam a capa de lotadores, mas no fundo o que eles exercem é mesmo pilhagem, é mesmo vandalismo, é mesmo roubalheira, assaltos e etc. Portanto, e há os outros que estão mesmo inteiramente imbuídos no espírito de ganha-pão. Muito bem. Então aqui o governo, não é? E aqui penso que o Ministério do Interior, o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, sentados com os governos provinciais e as administrações municipais, poderão encontrar meios. E eu tenho fé que, de facto, o nosso país tem pessoas competentes para chegarem a um, não diria consenso, porque isso não se trata de puxa aqui, puxa ali, mas chegar-se a uma determinada conclusão e colocarem estas práticas que não são abonatórias dos nossos jovens lotadores numa organização tal que, a partir de hoje, não poderá ocorrer situações como, por exemplo, as que ocorreram no último final de semana, ou aliás, no começar da semana laboral que amanhã termina, em que esta figura lotador teve um grande impacto para o mal que houve. Portanto, houveram muitos jovens chamados lotadores que se envolveram nas práticas de saques, de lojas, pilhagens, assaltos, enfim, e que, portanto, tudo a pretexto de que a vida na sociedade não está boa. Não existe sociedades perfeitas no sentido em que as vidas estão boas. E, aliás, até porque, do ponto de vista da lei, o ter fome ou o ter dificuldades na vida não é motivo de exclusão do cometimento de um crime. Por exemplo, um juiz não te vai absolver diante de um julgamento porque percebeu que você foi roubar na loja do vizinho porque tinhas fome, por exemplo. Portanto, isto aqui não existe. Não é um pretexto válido, não é um pretexto para válido ser ilibado. Para ser ilibado. Logo, precisamos, ou, de um lado, optarmos pela primeira sugestão que dei, sentarmos com estes jovens, colocar-lhes uma moralização no sentido de mudarem o quadro das coisas, no sentido em que, a partir de um certo momento, acabam por compreender que precisamos crescer como um país e nós, os jovens lotadores, também fazemos parte deste desenvolvimento e pretendemos contribuir, devemos contribuir com o nosso civismo, a nossa cidadania, pretendemos contribuir com o nosso bem-estar, o nosso respeito ao próximo para o desenvolvimento de todo um país. Ou então, do outro lado, o governo tomar medidas usando o seu poder como Estado e implicar necessariamente uma extinção, quer dizer, não diria aqui extinção porque não é uma organização formalmente e do ponto de vista da lei criada, mas impedir, não é, que tais atos aconteçam. Ou o governo provincial vai ter que ter um memorando com o Ministério do Interior ou o Ministério do Interior com outros ministérios, no sentido de colocarem figuras equiparadas aos staffs dessas pessoas, nas paragens onde as pessoas vão para afluírem aos táxis, de modo que a presença da nossa corporação iliba a possibilidade de surgimento de mais elementos e também eliminar a ameaça, não é, das possibilidades de intimidação,
de ameaça que os nossos concidadãos têm causado tanto para os motoristas e cobradores dos táxis públicos, quanto para os passageiros que estão a aguardar pelo táxi. Muito bem. Portanto, Constantino Paulo, concorda com o que acabámos de ouvir, ou seja, tanto por parte do João Sassando como agora com o ilustre Cambaco? Bem, em certa parte sim, mas eu queria frisar algo, que do ponto de vista legal, os únicos parceiros do Estado na questão do táxi ou dos transportes privado, vulgo táxi, são os taxistas, certo, e não são os cobradores. Muito bem. E também dizer que o nosso sociólogo, quando referiu do surgimento dos taxistas em Angola, nós não vamos... O Rocha Pinto é um ponto miúdo. O ponto fulcro, ou primário, nós vamos falar do Roque Santeiro, exatamente, vamos falar da Praça dos Kwanzas e posteriormente vamos falar também do Kikolo. Esses são os pontos, porque esta situação de lotadores... E ainda uma característica que não se esqueça do seu raciocínio, portanto, que tem a ver exatamente com o tipo de atividade, ou seja, antes surgiram como táxis interprovinciais. Táxis interprovinciais, assim os Mbanza Congo, Luanda, Benguela, Uambo, eles começaram por ali. Muito bem. A posterior é que eles começam agora a expandir isto aqui praticamente mais para o centro. E em todas as paragens do Estado tem um dono. E quem é o dono? É o lotador, é o dono da staff. Então nós temos que desmistificar isso e não deixar com que se propague. Agora, é bem verdade que, sendo uma organização não regulamentada, e daí também as paragens são do Estado e não são privadas, não tem de haver aproveitamento por parte Eu já ia exatamente mencionar este aspecto, uma vez que o rendimento para eles hoje já é considerável, e até porque não há nenhuma contribuição fiscal. Não há nenhuma, mas esta contribuição fiscal pode vir daí. As organizações, de facto, nós pode-se colher ou se captar ali alguns impostos. Mas muito o que é que se tem que fazer? Nós cresceu mais o número de municípios que Luanda tem, então este seria primeiro um papel das administrações municipais. As administrações municipais e os comandos da Polícia Nacional devem catalogar uma das saídas, se não queremos extinguir, né, porque são famílias que aí estão, e é bom aqui que temos que dar nota de que nem todo lotador é ladrão. E que uma boa parte uma boa parte são jovens do bem, e nós sabemos que uma batata podre no meio de um saco contamina quase todas. Mas é preciso que escolhemos e sabemos alinhar bem este fenômeno lotador, porque os bons vão para o desemprego e os maus continuarão a praticar malícia. Agora, as administrações têm que criar uma área para catalogá-los, mas em conexão com a polícia, porque pode acontecer, este fenômeno pode se dar como o fenômeno dos motoqueiros. Nem todos os motoqueiros são marginais. E se prestardes atenção, quando começou a partir-se as viaturas na via pública, nós também vimos motoqueiros, imbuídos neste vandalismo. Muito bem. E havia alguns motoqueiros que estavam a ser também batidos, saqueados. Houve motorizadas também que foram roubadas por esses marginais. Então, apesar de nós olharmos por esta atividade como uma atividade associada ao crime, mas temos que saber que se nós pudermos prestar mais atenção nesta atividade, podemos regularizar esta atividade, e esta atividade pode trazer receitas para o Estado e para as famílias. Apesar disso, o que temos que criar também aqui é que sempre que se soltar um prisioneiro
jovem, nas nossas comarcas, nas nossas esquadras, nós tínhamos que ter, o Estado aqui tinha que entrar com o processo de reeducação deste, antes deste for de ressocialização. Um processo de ressocialização antes de ser enquadrado no seio familiar ou no seio da sociedade. Terminou a pena este indivíduo e é um miúdo de 19, 20, 18, 17 anos, que já tem responsabilidades criminais ou responsabilidades penais. Então, antes de inserirmos a sociedade, tinha que haver uma reeducação. Porque o que acontece, quando esses indivíduos abandonam esses estabelecimentos, a primeira coisa que cai no âmbito familiar é a negação. Isso independentemente de família, mas a maior parte, um estigma da família, e ele tem que encontrar uma forma de como sobreviver diante desta sociedade. Ok? Então, uma das formas é mesmo carregar um saco, meter um passageiro no carro, lotar para ter depois um rendimento. Que se perceba que diferente do lotador é o bagageiro. O bagageiro. Agora, vamos prestar aqui atenção. Nesta concomitância, o bagageiro começa a perder expressão. Porque o não bagageiro, permitem que os bagageiros... não permitem que os bagageiros até aproximam ou exercem as suas funções e que aproximam nas paragens para vir descarregar a mercadoria. As senhoras hoje são obrigadas a virem com a mercadoria porque sabem que senão vão pagar 2 vezes. Ele se trazer o bagageiro, vulgo o trabalhador, que depois nos anos 2000 evoluiu de bagageiro para trabalhador, o trabalhador quando posar aí a sua bagagem, o seu lote de compras, também tem de pagar ao lotador. Então, vou pagar a quem? Pago ao trabalhador, vulgo bagageiro, ou pago ao lotador? Então, nós temos aqui um paradoxo, okay, social. E para que isto não aconteça, é necessário nós criarmos mais centros de formação. Nós temos que criar centros de formação. E eu sempre apelo aqui o chamamento das igrejas. As igrejas e também nos municípios, nós temos que a ação social tem de ter um papel preponderante para estes fenômenos. Nós, às vezes, deixamos as coisas acontecer, depois de elas estarem já enraizadas, nós queremos encontrar formas de como resolver essas soluções. E não nos esqueçamos que já dentro dos lotadores, nós temos 2 gerações. Nós temos a geração dos primórdios da paz, não é? E temos a geração do pós-paz. E a geração que mais está aí hoje é a geração do pós-paz. Aquela geração que não conhece o que são os eflúvios de um conflito armado. Então, a figura do lotador ainda é tempo de nós podermos extinguir. Caso o Estado queira extinguir a figura do lotador, isso tem que começar já. E por outro, não se esquecendo aqui que o porquê que nós deixamos a figura do lotador se a figura do cobrador foi praticamente morta, passo o termo, pelo lotador. E outro, o porquê que nós não encontramos lotador nos transportes públicos, como vulgo aqui Macon, Teculo. Por que é que nós não encontramos a figura do lotador? Mas os carros enchem, ok? Então, há também um imediatismo aqui. Uma questão de oportunismo. Uma questão de oportunismo, por parte também dos cobradores. E aqui a responsabilidade maior é a ANATA. A ANATA tem aqui uma cota parte com relação a isso. Porque mesmo até quando convocamos manifestação, quando se convoca uma manifestação, não são os cobradores, nem são os taxistas, vulgo motoristas, que aparecem ali a fazerem parar os carros. Eles mandam os lotadores como o para-choque. Desculpe, doutor, se me permitir um ponto. Queria, ainda bem que tocou nesse assunto, porque senão me esqueço. Enquanto eu ia buscar a matéria para estar bem no debate, ou pelo menos para argumentar, eu recebi informações quase que chocantes.
e eu, inclusive, até queria, se calhar, não... Se puder, 2 minutinhos para podermos... Pois, mas é muito exatamente, rápido. Sim, exatamente. Os lotadores são como que inimigos dos taxistas, no sentido em que eles intimidam, ameaçam também tanto os cobradores quanto os motoristas. Exatamente. Se eles não aceitarem que eles chamem, eles inclusive dizem sempre, olha, você já não pode vir parar aqui o seu táxi, porque aqui é nossa placa. É aí, permita-me, é aí onde eu quis chegar. É por isso que eu dizia que a hegemonia da organização dos taxistas está a ser dominada pelos lotadores. Porque, na verdade, quem esteve ali na linha de frente a vandalizarem as viaturas não são os taxistas. Os taxistas, me permitam dizer, os taxistas fugiram, os taxistas ficaram em casa. Então, por quê? Se eu tenho a viatura e o lotador depende do motorista da viatura e do cobrador, então estou a ser quem me está a submeter a minha organização é o lotador. Então, aqui nós temos que ver, ou nós acabamos com a organização dos taxistas e prevalecemos com a organização dos lotadores. Aqui muito bem. Por imperativo do nosso tempo, este é um debate aceso em torno da figura do lotador e voltamos dentro de instantes, logo após este intervalo. Para si, é um até já, caro telespectador. Reiteramos os votos de muito boa tarde, seja bem-vindo de volta ao Não Cabe na Caixa, hoje com o tema em análise sobre a figura do lotador. E como falávamos em instantes com o Sr. Constantino Paulo, que nos fazia uma apresentação sobre possibilidades ou possíveis destinos a dar a esta franja que surge muito recentemente na nossa sociedade. Faz favor, como dizia. Bem, diante deste fenómeno, se fosse exercida com muita acutilância, responsabilidade das nossas leis e da pessoa humana, que é o passageiro neste caso, nós diríamos que, só para ver, que se um lotador tem 10 mil kwanzas, 8 mil kwanzas mês, anualmente tem gravita nos 6 mil lotadores, cerca de 1,8 mil milhões de kwanzas. É muito dinheiro. E é dinheiro que também serviria para o Estado captar alguma receita. Mas, como estas organizações, ou esta organização informal, está aí muito, é acumulada de vandalismo, eu sou a favor da extinção imediata deste grupo de lotadores que vem crescendo na nossa sociedade. Por quê? Por uma razão simples, porque nós precisamos de ter paz e segurança pública. E quando se fala de segurança pública, as pessoas têm de se sentir acomodados, ok? Com relação aos serviços públicos. E mantemos a figura do taxista, o cobrador, e vamos extinguir imediatamente, impedivelmente. Aqui não pode haver negociação, porque há determinadas situações em que o Estado tem que usar o seu use império. O Estado a oposição da vontade. Não pode perder a imposição, no caso. Status quo. Okay? Então, isto faz com que fortaleça a nossa segurança pública. Este é um dos elementos que tem que se prestar muita atenção. Por mais que vai cair determinados empregos, alguns jovens não vão ter como se sustentar, mas as administrações depois têm de encontrar um caminho, uma forma de dar-lhes formação técnico-profissional, e nós sabemos que hoje há muitas empresas a precisarem de jovens com qualificação profissional. Nós já não precisamos de ir buscar carpinteiros, marceneiros, ladrilhadores na China. Nós, a nível interno, podemos fazer isso, e esses jovens podemos arrastá-los para os centros de formação a nível dos governos ou das administrações municipais. Temos que criar um plano abrangente que vai para todas as províncias e municípios do país.
país. Muito bem, e connosco também já está o Sr. Mateus Rodrigues, subcomissário da Polícia Nacional, a quem eu desejo muito boa tarde e seja bem-vindo, que nos vai poder dar a sua opinião no que concerne exatamente a esta atividade dos lutadores, que está caracterizada como uma ação informal e que, de alguma forma, associada também ao distúrbio, ameaças, furto, agressão física e, às vezes, em grande parte, sob o efeito de substâncias entorpecentes ou alcoolizados. Isto que nada abona como positivo na sociedade. Portanto, o que tem a dizer concretamente sobre esta figura, Sr. Subcomissário? Antes de mais, vou retribuir a saudação. Muito obrigado. Para os telespectadores que nos acompanham, em especial os efetivos da Polícia Nacional, aos meus colegas de painel, uma saudação extensiva. Hoje, pela segunda vez, eu estou colocado numa situação em que o que se requer é uma opinião e eu estou em representação de um órgão e, como tal, represento a vontade do órgão e não tanto uma opinião. Muito bem. Mas, relativamente à situação dos lutadores, ou dos chamados lutadores, porque não há uma lei que os classifique como tal, seja como profissão, como atividade, é um nome que a sociedade, de certa forma, atribuiu. É uma situação que vai se mostrando, do ponto de vista da segurança pública, preocupante, né? Vai acendendo um alerta em relação à atividade destes cidadãos e as consequências que acabam tendo para a segurança pública. A atividade em si, ela não é criminosa, mas ela está evada de algumas situações que, mais tarde ou mais cedo, acabam descambando para um crime. A atividade de organizar passageiros, acredito que em outras paragens também existe, em si não é uma atividade criminosa. Mas quando já indivíduos particulares, de certa forma organizados, em espaços públicos, cobram taxas que deviam ser cobradas por organismos do Estado e quando as pessoas não acedem a essas cobranças, portanto, entram ou descamba para a violência e, como disse, há aí uma fronteira muito tênue entre aquilo que eles realizam enquanto transgressão administrativa, outro tipo de infração, e o crime. Portanto, como disse, acaba se tornando um problema, digamos, de segurança, porque eles estando ali, como disse, não representam em si um crime. A presença deles não representa. A atividade de cobrança já representa uma infração. O recurso à violência, como uma prática social reiterada, coloca eles numa situação de perigosidade criminal e que, naturalmente, muitas vezes nós somos chamados a intervir para situações de violência perpetradas por estes cidadãos. Portanto, o que se requer é uma competência administrativa, portanto, a gestão de espaços públicos, é uma competência da autoridade administrativa. O que é preciso é regular essa atividade de modos a que, tal como disse aqui o meu colega de painel, portanto, encontre-se uma solução para que esta atividade não continue e, se continuar, pelo menos que não seja do jeito que está. Muito bem, vamos ouvir o que nos diz o Sr. João Sassado, portanto, que está connosco por conexão, ainda sobre o que acabamos de ouvir aqui nos três intervenientes. Portanto, ainda sobre esta figura, portanto, é uma atividade que surge recentemente e que carece de algum tratamento. Se, por um lado, a sua presença, como disse em instantes o Sr. Mateus, não representa uma violação, portanto, a atividade que vão exercendo vão surgindo situações que incorrem ao crime concretamente. Ainda assim, defende que esta figura deve continuar ou, como a semelhança do que já foi aqui dito, deve ser extinta e encaminhada para outras profissões? Exatamente. Eu penso que o subcomissário Mateus Rodrigues foi muito assertivo e saudá-lo, na sua pessoa, a Polícia Nacional. Eu, quando na minha primeira abordagem dizia que uma das referências era o Parque do Rocha Pinto, colocava exatamente no plural, deixando em aberto outros exemplos.
E quando falava em regulamentar a atividade, é mesmo para organizar. Organizar é também regulamentar. É preciso nós considerarmos que toda a política pública ela é direcionada para um público-alvo e deve atender às características sociodemográficas, socioeconómicas, socioculturais deste destinatário final. Se nós olharmos então para estas particularidades da nossa sociedade, eu ainda sou a favor de, não obstante nós estarmos a trabalhar para que a nossa economia seja diversificada, haja investimento para a absorção da força de trabalho que está na comunidade, na ociosidade, lá onde for possível existir trabalho honesto, suscetível de ser organizado, acompanhado, monitorado, eu penso que é sempre possível lançar mãos. Nós não podemos ter esta atitude radical de extinguir a atividade, porque isto não vai resolver o problema. Esta juventude, estes adolescentes, eles vêm de comunidades, de famílias absolutamente desestruturadas. Aliás, a própria Polícia Nacional, o Ministério do Interior, tem estado a fazer um trabalho muito forte de policiamento de proximidade, de um tempo a esta parte, de trabalho comunitário com as famílias, com a ajuda de organizações não governamentais, igrejas e até mesmo as comissões de moradores, as administrações municipais, no sentido de dialogar cada vez mais. Eu penso que aqui nós devíamos chamar a responsabilidade das lideranças na comunidade para se juntarem a este esforço da Polícia Nacional e demais organizações para que a nossa juventude, os nossos adolescentes tenham referências positivas que alterem esse estado dos valores cívicos e morais. É preciso que nós comecemos a trabalhar seriamente nas famílias. Como eu dizia, nós vivemos um processo socio-histórico de muita violência, de escravatura, colonização e conflito, de guerra civil, e não tivemos ainda um período em que fôssemos parar e criar um contexto para desconstruirmos a violência como forma de interação na sociedade. Repare que hoje falar de estruturação das famílias, eu penso que não é possível. A família na comunidade hoje, o seu papel e a sua função social, eu penso que está a cumprir ali 25%, 75%. Eu penso que o seu papel já foi perdido, atendendo às condições hoje que a família vive na comunidade. Ora, se as autoridades estão a trabalhar no sentido de trazer investimento, trazer capital, trazer investidores na comunidade, é preciso que se faça um trabalho muito sério para desconstruir, primeiro, esse stress que se cria na comunidade, no jovem que está na ociosidade, precisa de satisfação das suas necessidades básicas. Por outro lado, sim, fazê-los entender que a violência não pode ser uma forma de interação na comunidade. Os acontecimentos que nós verificamos nos últimos 3, 4 dias são um exemplo disto mesmo. Eu penso que a paralisação que foi convocada foi uma paralisação que obedeceu uma série de negociações com a Polícia Nacional. Houve também uma certa confusão naquilo que são as organizações dos taxistas, uns a se contradizerem, que inviabilizou o sucesso destas negociações. Esta paralisação, eu estava a observar com muita atenção, estava a decorrer assim como as outras decorreram. Portanto, estava a seguir o seu curso normal. Infelizmente, houveram pessoas que levaram os jovens a inviabilizar a circulação de outras pessoas que em nada tinham a ver com a paralisação ou greve dos taxistas. Como foi dito no discurso do chefe de Estado da Nação,
A paralisação, a greve, se quisermos, foi convocada pelos taxistas, as empresas de transportes públicos, as empresas públicas e privadas, as outras centrais sindicais, como seja SILA, o Simprof, a UNTA e outras, não convocaram qualquer greve. Portanto, a atividade econômica no país devia decorrer a sua normalidade, portanto, os cidadãos não deviam ser impedidos de fazer a sua vida normal. Mas haviam pessoas que estavam a obrigar as pessoas a ficarem em casa. Foi isto que levou estes adolescentes, estes indivíduos que estavam também nas redes sociais a partirem para estes eventos de excessiva violência, de vandalização, de pilhagem, que nós todos condenamos, por um lado. Por outro lado, eu tenho estado a dizer que nós, por causa desta cultura de violência no trato social, estávamos a evoluir para um patamar que é absolutamente reprovável. Nos últimos tempos, eu estive a observar uma prática da Polícia Nacional de trabalhar com as populações no sentido de fazer cumprir a lei, fazer cumprir a Constituição no quesito da realização das manifestações, das greves ou outros acontecimentos similares. Mas o que eu estive a verificar é que as pessoas abusavam um pouco daquela posição da Polícia Nacional e utilizavam as redes sociais para usar de chacota, para viralizar vídeos a dizerem mal da Polícia Nacional, a insultar a Polícia Nacional, que eu estava a observar com muita preocupação. Portanto, a Polícia Nacional é um órgão castrense do Estado angolano que está aí para garantir a ordem e segurança pública. Na interação que nós vamos ter com a nossa Polícia Nacional deve ser sempre uma interação de respeito mútuo, de respeito da autoridade e nunca aqueles comportamentos que nós estávamos a ver de tentativas de agressão à Polícia Nacional, indivíduos a atirarem objetos contundentes à Polícia Nacional, e a sociologia política nos diz que a violência, o monopólio da violência legítima está do lado do Estado. Portanto, eu não posso me insurgir a um órgão da autoridade do Estado que tem o monopólio da violência legítima, que tem em sua posse instrumentos letais, portanto, daquela forma violenta. A reação pode ser depois esta reação que, infelizmente, nós vimos acontecer na sociedade. O que nós precisamos agora é de trabalhar nas famílias para que se reponha o respeito da autoridade. E estes indivíduos que na comunidade estão sucessivas vezes a utilizar as redes sociais para desrespeito das autoridades, é preciso que compreendam que isto, por efeito bola de neve, também contamina as suas próprias famílias. Portanto, o indivíduo que dialoga de forma jocosa com a polícia, não respeita os órgãos de soberania, tanto diz mal de toda a gente, não respeita a autoridade estabelecida, isto depois vai repercutir naquilo que é a própria família, começa a colocar na sociedade indivíduos que não respeitam a autoridade. Se eu não respeito o pai em casa, não respeito o irmão mais velho, não respeito a mãe, claro que não vou respeitar a Polícia Nacional, o administrador ou outra autoridade qualquer. Como eu chamei a atenção no princípio, nós temos dificuldades econômicas e sociais no nosso país que decorrem do nosso processo socio-histórico, mas nós precisamos de ter capacidade imaginativa suficiente para construir soluções dentro de um diálogo efetivo. Nós temos exemplos muito práticos na história recente da Líbia, em que também havia esse tipo de narrativas de que a situação econômica era uma situação muito triste e depois enveredou-se por este tipo de situações de manifestações de violência. Hoje vemos onde é que a Líbia está. O próprio Magreb também passou por este processo e hoje vemos como é que o Magreb está. Portanto, tiveram retrocessos graves na sua economia, no seu estado social. Portanto, nós devemos salvaguardar
a paz, devemos salvaguardar a estabilidade para que a situação econômica e social, com diálogo, com elevação, com soluções, com ciência, com serenidade, tranquilidade, respeito mútuo, consigamos construir o desenvolvimento na nossa comunidade, maior proximidade, eu até costumo dizer, maior amizade entre o cidadão e a Polícia Nacional, porque a polícia está aí para garantir a nossa segurança e a Polícia Nacional tem sido incansável neste processo. Nós temos trabalhado na comunidade com a Polícia Nacional neste sentido de juntar jovens, juntar as igrejas, juntar as comunidades, organizações não governamentais para dialogar, para conversar, e a polícia tem sido incansável estar presente na comunidade e infelizmente ainda temos alguns focos que entendem que a violência deve ser uma prática na lida do cotidiano. Portanto, nós não vamos maximizar estes indivíduos, vamos compreender a sua frustração, vamos compreender o seu estado de espírito, mas vamos trazê-los para este espaço de diálogo, de conversa, de aproximação, porque Angola é um país que tem tudo para dar certo. E se nós tivermos esta capacidade de compreender que é com diálogo, é com trabalho, é com abertura para a ciência, abertura para a compreensão de que o limite do meu direito termina onde começa o direito de outrem, eu penso que estarão criadas todas as condições para que violência nunca mais seja uma forma de tratamento no nosso país. Se nós verificarmos nos acontecimentos dos últimos dias, vimos também muitos adolescentes e crianças a participarem destas pilhagens. Eu tenho estado a dizer que nesta fase do crescimento da vida humana, a criança na primeira infância, o adolescente precisa de espaços para a ocupação dos tempos livres. Mais do que as escolas, que sim, não são suficientes, nós devíamos estar a criar escolas de formação desportiva. Eu vi da visita que o chefe de Estado fez a Portugal, da abertura da linha de crédito para Angola, a sugestão do chefe de Estado para a proliferação de estádios desportivos. Eu aqui acrescentaria a criação de escolas. Empresários deviam entrar para o setor econômico, criar escolas de formação desportiva, dar formação de basquete, de futebol, criar centros, academias de artes marciais, de dança, portanto, criar esta dinâmica na comunidade para que o adolescente, a criança não está na escola, mas está numa academia, está a aprender algum ofício, está a aprender alguma arte, está a se formar no desporto, porque nem toda a gente depois, no final do dia, tem de ser licenciada. Portanto, existem desportistas que estão a ganhar milhões hoje no mundo que nunca passaram por uma universidade, portanto, tiveram a sua formação numa escola. É verdade que ele tem de aprender a instrução, a educação, mas o desporto é extremamente fundamental para nós ocuparmos estas crianças, estes adolescentes, porque o desporto passa algo que é muito importante e que está-se a perder também nas nossas famílias, que é a disciplina, o cumprimento da lei, o respeito de normas e o respeito mútuo. Podemos competir, sim, podemos divergir, mas nunca com violência. Então, ouvimos atentamente a contribuição aqui do nosso sociólogo que está presente no painel, portanto eu vou querer ouvir de si se concorda exatamente com o que diz, e porque até foram levantados factos que de alguma forma associam para os últimos acontecimentos, ou seja, de segunda a quarta-feira concretamente, sobretudo na capital do país. Obviamente, eu concordo com o que foi dito, mas dizer aqui também que, referindo ao discurso do Presidente da República, o Presidente da República foi peremptório em dizer de que ele compreende de que existem alguns problemas sociais, mas os problemas sociais têm de ser resolvidos à mesa. E chama a atenção na reincidência destes fenômenos, que a polícia estará aí para agir logo na primeira instância. Certo. E o que nós devemos fazer, que um tempo a esta parte nós vimos isto a esmoronar, é a imagem do polícia.
E hoje, graças à visão estratégica que o Presidente da República teve, hoje a Polícia Nacional tem um comandante-geral à altura de responder e uma pessoa estrategicamente preparada nas escolas de polícia e para lidar com estes fenómenos, até porque se nós olharmos o historial que carrega, havia tempos em que houve manifestações pesadas neste país, mas que conseguiu contrapor. Eu me recordo como segundo comandante de Luanda, então, e depois a comandante também da província de Luanda, hoje comandante-geral. Isto é bom. Agora, o respeito às autoridades é algo fundamental, porque quando a gente vê a figura do polícia a ser vandalizada, é o Estado ou a ser desprezada, o polícia a ser batido na rua e sem uma reação prévia. Não querendo fugir, mas até porque esta situação também foi causada um pouco por esta franja que hoje configura como motivo os lotadores. Certo. É onde a gente está a chegar. Certo. Porque aqui existem vários aspectos econômicos e aspectos sociais. Com certeza. Mas a nossa moral, como eu tenho dito, né, a nossa fome não pode supor a nossa moral. Eu não vou roubar porque tenho fome. Eu não vou vandalizar ou pilhar os bens públicos porque tenho fome. E algo que não pode me escapar aqui é o porquê desses indivíduos, se tinham fome realmente, depois começaram a vender as caixas de óleo, as caixas de frango. Isto no interior dos bairros. Então, se eu tenho fome, estou a pilhar para sustentar a minha família, eu vou pegar e vender a carne, o frango, o óleo que eu pilhei nas lojas. E hoje, só este vandalismo que causou a classe dos taxistas, ok? E que houve um protagonismo também por parte dos lotadores. Isso começou a trazer fome. E o presidente disse que dentro de algum tempo nós vamos notar alguma carência de alguns serviços públicos e também a cesta básica pode encarecer-se. E vede que o dinheiro que se tinha, os cerca de 200 milhões de dólares que se vai injetar para a recuperação dos empregos e também salvar as empresas deste fenômeno, é um dinheiro que, no âmbito da descentralização e criação de novas administrações, como províncias novas, que já daria para asfaltar cerca de 200 quilômetros de estrada. Nós estaríamos em condições com este valor para ligarmos a província do Quando com o resto do país, ou a província, ou o Mochico-Leste. Então, é um recuo. Hoje o governo vai ter que mexer em algumas reservas estratégicas para poder acudir a esta situação. E nós vimos que os efeitos desta medida que o Executivo teve de apoio às empresas que foram pilhadas, começa já a dar passos a partir de segunda-feira. Então, nós temos que partir aqui para um projeto de consciencialização, numa altura em que nós precisamos jovens e organizações comprometidas com a causa. Porque não é admissível um Estado estar refém às mãos de uma determinada organização. Porque nós não estamos na sinagoga, nós estamos em Angola, em que nós temos capacidades próprias para caminharmos, ok? E conseguirmos diversificar a nossa economia. E eu tenho dito que este fenômeno de diversificação econômica que hoje o país vive é para homens que têm coragem. E vou aqui, não querendo aqui bajular ninguém, mas eu vou dizer que o presidente João Lourenço, ele teve muita coragem e muita força, primariamente de assumir a bandeira da corrupção, a luta contra a corrupção, e também de poder assumir agora o crescimento econômico. Mas vede no discurso do nosso Presidente da República, ele não responsabiliza praticamente ninguém. Aqui vamos chamar aqueles que participaram
diretamente ou indiretamente, porque é bem verdade que houve algumas forças externas e forças internas, e a gente viu através das redes sociais o que esteve aí a acontecer, e esta juventude motivou-se para o vandalismo. E eu queria chamar aqui a razão ao Executivo para olhar também para aquelas pessoas singulares que foram queimadas viaturas. Por exemplo, há pessoas que foram queimadas viaturas e pode-se escapar que nos relatórios não está aí, mas há vídeos a circularem e nós vimos nas grandes artérias da nossa urbe carros a queimar, pessoas a serem saqueadas. Então, esses também têm que ser apoiados porque perderam os seus bens. Okay? Então, isto é mais importante. E outra nota que não poderia deixar de ser é que criemos mesmo alguns centros de formação para esta juventude. A socialização ou ressocialização dessa juventude vai ser fundamental, porque se nós termos um carpinteiro formado, já conseguimos direcionar para ir trabalhar por uma empresa. E a responsabilização da empresa ou da organização dos taxistas. E se esta organização não tem pernas para andar, podemos extinguir, até porque elas são duas ou três organizações que estão ali. Porque se esta organização não está em condições de aguentar os seus associados, porque de uma forma indireta os lotadores vêm a reboque do trabalho dos taxistas. Mas a grande parte também são os mesmos taxistas e cobradores que reclamam dessa atividade exercida sob ameaças, muitas das vezes. Aqui a nossa integridade física e a nossa paz, sendo um Estado soberano, Angola, não pode estar posto em causa e refém às mãos de um grupo. O que temos de fazer aqui, a polícia, a justiça, tem que jogar um papel preponderante. Nós podemos acabar com isso, porque manter com um mal para a nossa sociedade, enquanto que nós podemos mitigar esta situação de uma vez por todas. Mantemos somente as duas figuras, que é a figura do cobrador e o motorista. Eu dei aqui o exemplo recentemente. Muito bem, por imperativo do nosso tempo, seremos obrigados a reconduzir a palavra para o comissário, o subcomissário, no caso, Mateus Rodrigues, que nos vai poder dizer qual é, portanto, a postura adequada perante esta situação, uma vez que esta mesma franja já está associada a algumas práticas menos boas e aceites socialmente. Portanto, há a necessidade de ser extinta. Qual é a opinião que deixa em função disto mesmo? Bom, em primeira instância dizer que o crime é uma matéria muito sensível. O crime não se deduz. Certo. Não se pode acusar alguém de um crime porque se pensa que essa pessoa... por presunção. Por presunção. É preciso que o crime, e o crime por si só tem elementos jurídicos, materiais, formais, que deve observar. Portanto, o crime, ele tem elementos específicos, né? Nós não podemos olhar para os cidadãos ou para os lutadores e dizer, pronto, todos os lutadores são criminosos. É lutador, é criminoso. Isso não pode acontecer. É preciso que haja a prática, né? A prática criminal com os elementos constantes da lei, preenchendo o tipo penal e depois ele vai corresponder à punição. O que é que eu quero dizer? Nós não podemos simplesmente punir os indivíduos porque eles são lutadores. Não podemos simplesmente prender os indivíduos porque eles são lutadores. É preciso que haja ali uma situação de crime que vai os colocar em conflito com a lei e daí haver uma reação das autoridades. Mas existe aí um fator que é o fator de periculosidade criminal. Certo. Portanto, este indivíduo, não sendo a criminosa atividade dele, não sendo criminosa a permanência dele na rua, mas a atividade dele em si, ela depois vai descambar no crime. Já falamos aqui. Muito bem. Se, por um lado, não é proibido ele estar na via pública, por outro lado, não é proibido ele auxiliar os taxistas a carregar os passageiros, por outro, já é proibido, ou já é uma infração, o indivíduo em espaço público fazer cobrança por uma prestação de serviço ou por um espaço que é do Estado ou que é da autoridade administrativa. O que é preciso haver é uma medida administrativa eventualmente a proibir, uma postura municipal, uma reação da autoridade administrativa de modos a punir ou a proibir esta atividade e a partir daí reúnem-se os requisitos e os elementos para que
as outras autoridades possam agir no sentido de encontrar um caminho, como disse o sociólogo, né? É preciso encontrar um caminho, mas nós não podemos continuar a ter ali os indivíduos sabendo que dentro de alguns minutos, dentro de algumas horas vão cometer um crime. Não é permitido prender se não cometerem o crime, mas nós sabemos que eles vão cometer o crime. Então aí existe a necessidade de uma medida preventiva, de uma medida administrativa para não termos esse estado de eminência de crime. Né? Mas permita-me, aqui é um sinal. Sim. Nós temos que acompanhar a evolução dos tempos e a realidade das outras paragens. Suponhamos, Moscovo, ou a Rússia, no ano de 1994, 1996, a capital toda foi retida por lotadores, pessoas que indicavam onde tens que meter o carro. Em contrapartida, você tinha que pagar, se não pagasse, o teu carro era pilhado. Mas quando Putin assume o poder, extinguiu essa classe. E havia barões, mas os parques e as paragens eram do Estado. Hoje isto lá não existe. Nós podemos fazer isso. É que há situações que nós não podemos olhar de ânimo leve. Nós temos que saber agir enquanto é cedo. Porque senão depois isso vai se generalizar do jeito que está e não conseguimos controlar. Porque é uma febre do momento. Okay? Doutor, se me permite, sim. Nós temos um bom exemplo, um grande exemplo ao nível da província de Luanda, que é a venda ambulante no São Paulo. Certo. Obviamente não acabamos com a venda ambulante. A autoridade administrativa proibiu e foram tomadas medidas no sentido de dar cobro à proibição que a autoridade administrativa impôs. E hoje, inclusive, há pessoas que passam pelo São Paulo e perguntam, afinal ali há prédios. Não, até dizer mesmo que há figuras que, quando o governo tomou esta atitude, eram céticas, ok? Criticaram de que maneira, nas redes sociais, a atitude que o governo estava a tomar. Mas de alguma forma hoje, para organizar. De alguma forma, para organizar. Hoje passam ali e todo mundo sente-se bem. Então, é a questão da figura do lotador. Nós estamos a falar do Estado. O Estado não pode estar refém a pequenas organizações. Isto é errático em termos organizacionais e se queremos ver o país andar. Vamos ouvir a sua opinião? Sim. E só para abrir assim um parênteses. Primeiro é que temos que analisar o seguinte: as próprias associações ligadas à organização dos serviços de táxi, parece-me, minha opinião, é claro que não precisa que seja necessariamente válida para todos, não está nesse momento de tal forma capaz de poder continuar a reger esta organização dos taxistas, porque até nem todos os taxistas estão registrados a estas associações. Óbvio. Primeiro. Segundo, a Polícia Nacional, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, o Ministério dos Transportes, assim também como os governos provinciais e as administrações municipais, devem concertar grandes esforços no sentido de, e eu repito, como disse no início, se entender que não há necessidade de expurgarmos essa figura de lutador para não perturbar, portanto, a segurança, a ordem, a tranquilidade públicas que são necessárias para o nosso país democrático e de direito. Portanto, se não houver necessidade de expurgarmos essa função, então portanto, do ponto de vista pedagógico, e aqui, olhando para o nosso representante da Polícia Nacional, vejo que há essa grande capacidade pedagógica de poder influenciar esta franja da sociedade no sentido de aderirem às boas práticas. Então, que se crie uma organização melhor, inclusive até, se possível, podemos extinguir as organizações que existem. A própria lei das associações privadas permite que, havendo situações incompatíveis com as boas práticas. E havendo práticas contra a lei, as associações podem ser extintas. E a nota pode ser extinta e arranjar uma outra forma de haver uma outra organização que congregue melhor a função do taxista, porque a questão do lotador, o problema do lotador só existe porque existem os taxistas. E veja que, por exemplo, organização, quando se fala... Pronto, não preciso aqui até dizer o nome, mas pronto, também fazem parte a NATA e as outras organizações.
Veja a capacidade de compreender a sociedade. Acha que havia necessidade de paralisação do serviço de táxi? Não havia necessidade, até porque quando o governo retirou a subvenção do preço dos combustíveis, os taxistas foram os primeiros beneficiários porque subiu o preço do táxi. E se subiu o preço do táxi, qual é a necessidade de os próprios taxistas que se beneficiaram com a subida do preço do táxi é que tinham que paralisar os serviços? Estamos a ver aqui uma associação que influencia os seus associados numa banal Não, e por outro apreciação também, e por outro nós temos que olhar para a nossa rede, a rede dos transportes públicos. Okay? Nós temos que ia já terminar ali. Permita-me só. Mas estamos mesmo na nossa reta final. Nós temos que reforçar a nossa frota dos transportes públicos. Nós aqui dizer ao Executivo que temos que ter mais autocarros, temos que ter, mesmo os azulinhos, não podem pertencer só às entidades privadas. O Estado, o Ministério dos Transportes, pode criar os pequenos azulinhos para meter para a via. E nós vamos poder mitigar essa situação. Porque estamos mesmo a concluir o nosso espaço. 70% da nossa população angolana anda de táxi, ok? 10% tem carro próprio e 5% anda de boleia. Nós temos que saber isso se queremos resolver essa situação no Brasil. Muito rapidamente, para passarmos ao subcomissário para as considerações gerais. Para que não aconteça no futuro, por exemplo, como alguns taxistas acabaram por começar a dizer, os lotadores têm algum convênio com alguns agentes da corporação que ficam ali junto às paragens e etc. Para que isso não ocorra, precisamos tomar medidas. Porque depois eles vão começar a acusar a polícia que também alguns agentes têm convênio com ele. Isso, enfim, nós não queremos colocar a nossa polícia numa brincadeira como essa. Muito bem. Subcomissário Mateus Rodrigues, mesmo para o nosso... Estamos na beira do encerramento, concretamente, podia dar as considerações finais. Bom, nós nos últimos dias assistimos a uma situação que do ponto de vista da segurança levou a uma preocupação muito grande, obrigou as autoridades policiais a um esforço muito grande para a reposição da ordem e, por sinal, alguns desses atos foram perpetrados pelos chamados lutadores. Não sei se estrategicamente ou intencionalmente o fizeram, mas acabaram por assumir-se ou posicionar-se como uma classe que, de certa forma, periga aquilo que é ou que dizia, de certa forma, periga a segurança pública. Ou seja, as suas ações, de certa forma, interferem negativamente na segurança pública. Pela dimensão que esses acontecimentos tiveram, certamente as autoridades angolanas estão atentas e há de haver um trabalho já profundo de análise para posteriormente haverem medidas concretas para que esta franja da sociedade deixe de ser um problema e particularmente um problema para a segurança dos angolanos. Muito bem, vamos ouvir João Sassando, 30 segundinhos. Exatamente. Para finalizar... Que seja mesmo sucinto, agradecemos. Infelizmente, a nossa Polícia Nacional é tida como o bombeiro social. O que nós estamos a ver é exatamente as consequências de uma causa que eu acompanho, o chefe de Estado, no sentido de nós temos fatores de produção como a terra, o trabalho e o capital. Se direcionarmos estes fatores para as 4 modernizações de Deng Xiaoping, foi o reformista chinês para o desenvolvimento de hoje, que é a China, que são a agricultura, a indústria, a defesa e segurança, ciência e tecnologia, nós teremos mitigadas todas as causas que levam ao surgimento do lutador e das frustrações que têm a violência latente nas nossas comunidades. Portanto, direcionemos todos as nossas sinergias para trabalharmos na comunidade, dar o nosso saber para que o nosso país tenha paz, estabilidade e desenvolvimento de uma vez por todas. Muito obrigado. Doutor Constantino Paulo, 30 segundos. Bem, aqui apelar à juventude de que este não é o melhor caminho
para se seguir. Vamos procurar nos formar para que também o Executivo crie mais centros de formação para essa juventude. A nossa economia é uma economia miúda e gostaria de deixar aqui um conselho também. Nós não vamos olhar a agricultura como uma atividade somente dos pobres ou dos paupérrimos. Vamos olhar a agricultura como um elemento que pode proporcionar o setor industrial do país e bem haja jovens a investirem ou a quererem enveredar-se para a agricultura, para um dia nós podermos sair do caos ou da situação ou do marasmo em que nos encontramos atualmente, concernente aos nossos consumíveis. Só com a força de todos seremos capazes de vencer as nossas diferenças econômicas, sociais e políticas também. Dr. Babanza Camaca, mesmo para encerrar. Exatamente, para endereçar apenas, aproveitar aqui o ensejo no último minuto para endereçar os nossos sentimentos de pesar, tanto para as famílias dos nossos efetivos que pereceram as vidas nestes tumultos, assim também como as outras pessoas que, no desenrolar desta má situação que ocorreu, acabaram por, de forma infortuna, perder as suas vidas. Estamos convosco e não vos largamos. E assim pomos um ponto final a esta edição do Não Cabe na Caixa. E assim, caro telespectador que nos acompanhou, tenha um resto de bom sábado. Boa tarde.